Boa tarde a todos. Meu nome é Heitor. Trabalho aqui na Justiça Federal e serei conciliador da audiência da senhora Neide Gomes de Oliveira Souza. Gostaria de deixar informado que intimamos o INSS para essa audiência, todavia eles não compareceram ou mandar representante. Gostaria de deixar informado que essa audiência está sendo realizada na unidade de Araçuaí, onde temos a servidora Gabriela, garantindo a incomunicabilidade entre parte autora e testemunhas. Doutor, o senhor deseja fazer alguma pergunta para a parte autora? Desejo. O senhor está com a palavra. Tá certo. Dona Neide, a senhora já me conhece, sou o doutor Bruno, e eu queria perguntar à senhora se a senhora está com o seu documento aí, o CPF, a senhora pode mostrar na câmera, por gentileza. Isso. Beleza. Para a gente iniciar essa audiência, dona Neide, eu queria que a senhora ficasse bem tranquila e nos contasse desde quando a senhora nasceu, quando a senhora trabalhou, para que a gente possa ter um panorama aqui, para que eu possa fazer mais perguntas, se for necessário, dona Neide. Eu nasci em Panorama, interior de São Paulo. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu fiquei com 2 anos de idade. A minha mãe é da residência do Gerais, Fazenda Gerais. E aí nós mudamos para lá, Gerais, porque meu pai ficou com 5 filhos, muito difícil na época. E aí eu não estudei só o 3º ano da roça, porque na hora que meu pai colocava a enxada nas costas, nós colocava junto, e não tive tempo de estudar, trabalhando na roça, e continuo trabalhando na roça, tem minha casinha lá, e continuo trabalhando com meus filhos. Meus filhos fui para a cidade estudar, eu fiquei trabalhando lá porque eu tinha que manter a família. E é isso. Entendi, dona Neide. A senhora casou na zona rural também? Casei na zona rural, só que aí eu casei no civil, né? Entendi. Casei no civil, casei com 14 anos, casei muito nova, porque meu pai falava com nós assim: minhas filhas, vocês arrumam um cara bom, trabalhador, vocês casam, porque eu não aguento criar neto. Aí casei com o primeiro rapaz que eu achei, casei e convivo com ele até hoje. Entendi. E só para me contextualizar, dona Neide, onde que fica essa comunidade que a senhora disse para a gente? É a comunidade dos Gerais. Isso fica onde? Fica entre Virgem da Lapa e Araçuaí. Ah, tá. Fica entre Virgem da Lapa e Araçuaí. Certo. E a senhora falou que trabalhava na roça, mas eu queria saber o que a senhora fazia mesmo lá na roça. Lá na roça eu Plantava milho, sim, feijão, quiabo, abroba e andu. entendi. E eu queria que a senhora me explicasse um pouco, porque eu sou um pouco leigo nessa questão de plantas, né? Qual que é a melhor época de você plantar o feijão, a melhor época de você colher? Sempre nós plantávamos feijão na lua minguante. Lua minguante. E a senhora falou que plantava quiabo também, né? Quiabo sempre na lua cheia, né? Por crescer rápido para dar logo. Entendi. Andu, a senhora falou que plantava também, né? Andu você pode plantar em qualquer época, né? Que dá. Entendi. Onde a senhora morava com o seu pai antes da senhora casar? É perto do lugar que a senhora morou quando seu esposo fez a casinha para a senhora? Perto, assim, um quilômetro mais ou menos. Ah, sim, 1 quilômetro mais ou menos. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, dona Neide. No ano de 1990, um rapaz com o nome de João fez um contrato com a senhora de comodato. O que a senhora pode me explicar desse contrato? A senhora sabe alguma coisa? Esse contrato ele fazia para a gente trabalhar, né? Ah, tá. A gente vai lá, ele dava a gente essa terra aí, né? Doava essa terra para a gente trabalhar para ele. Para ele não trabalhar para nós.
Entendi. E essa terra que a senhora está falando é uma espécie de uma frente de serviço? Frente de serviço. E como que funcionava? Você pode explicar? Funcionava o seguinte, a gente trabalhava lá plantava milho, né? Plantava feijão, hortaliça. Entendi. E aí uma turma trabalhava numa semana, a outra turma trabalhava na outra semana, e de lá a gente tirava o sustento da casa. Entendi. Então, só para mim poder entender, a frente de trabalho é um local. É. E aonde a senhora plantava para a família, outro local. E todos no mesmo local da comunidade Gerais. Entendi. E a senhora trabalhou lá até quando, mais ou menos, dona Neide? A senhora se recorda? De 82 até 1990. Entendi. Na petição que a senhora trouxe as documentações, a gente fala que a senhora trabalhou de 1975 Sim. até o ano de 2000. Isso. E aí eu queria que a senhora contextualizasse essa época de 1975, essa época de 1980, essa época de 1990, para que o juiz possa entender. A gente trabalhava, né? Nessa época aí a gente trabalhava mexendo com a roça. Entendi. Plantando e colhia para a gente comer para casa. Entendi. Tá. E a senhora falou que fez até o terceiro ano, né? Terceiro ano, primeiro da roça do antigo. Entendi. E aí depois a senhora não estudou mais? Não. Então, eu tinha que trabalhar. Eu casei muito nova, casei com 14 anos. Entendi. E aí, já casei também, já tive meus filhos. E tendo muitos filhos, aí eu tinha que trabalhar para sustentar os filhos. Entendi. Naquela época não tinha nada sobrevivido do que plantava. Entendi. Ô, dona Neide, eu juntei no processo, mas eu vou te mostrar uma foto. Primeiro eu vou mostrar essa foto aqui no processo, para que eles possam ver. E eu queria que a senhora me falasse, me descrevesse que foto é essa daqui. Essa aqui é a foto da casa do meu pai. Uhum. A casa do meu pai, que nós morávamos aqui. Meu pai, mais 6 filhos. 6 filhos. Entendi. Eu sou essa pequenininha aí. Agora eu vou mostrar essa daqui, dona Neide. Essa daqui. Aí, agora a senhora descreve para mim essa foto, fazendo favor. Eu sou essa aqui, ó. Ah, tá. Essa pequenininha aí. Esse aqui é meu irmão mais novo, que é meu outro irmão, e os outros que é minha irmã. Ah, tá certo, tá certo. Essa aqui já até morreu. Oh, meu Deus. Então, só para mim, eu vou colocar até o dedo. Qual que é a senhora dessa? Essa de amarelo. A de amarelo. Então, essa daqui, onde está meu dedo apontando, é a dona Neide, pequena. Então, vamos lá, dona Neide. Bacana. E essa daqui, eu vou postar lá e a senhora vai descrever essa foto para mim também, viu? Essa daqui é o que, dona Neide? Essa aqui é a casa, essa casa aqui é a casa da minha tia. A casa da tia da senhora. Minha tia, que é de lá também, do mesmo lugar. Ah, sim, da comunidade Gerais. Gerais. Tá certo. Dona Neide, hoje nós estamos no ano de 2024, né? Então já muita coisa já deve ter mudado lá na comunidade, né? E aí eu queria perguntar à senhora, porque nós colocamos na nossa petição, que a senhora nos entregou, o endereço de Virgem da Lapa. Então, a minha pergunta é, a senhora mora em Virgem da Lapa ou na comunidade Gerais? Comunidade Gerais. E por que a senhora passou no endereço de Virgem da Lapa? Porque meus meninos estudam lá, ficava mais fácil chegar a informação. Ah, entendi, dona Neide. Pois é. Então, só para a gente esclarecer, né? Para que o INSS possa também ter acesso a essa informação. Meus filhos estudam lá, né? Fica lá. Agora eu fico na roça. A senhora fica na roça? Fico na roça. Tá. E eu fiz endereço lá para ter mais informação. Lá no Gerais, quando chove, nada desce lá. Entendi. Uma outra situação também, dona Neide, que do ano 2001 para frente, a senhora está trabalhando de carteira assinada, né? Não. É contrato. É contrato? Ah, tá. E só podia me explicar como é que é esse contrato? Na verdade, não é nem contrato. Eu não tenho nem contrato. Entendi. Tá? Eu trabalho na escola, meio período, né? De 11h30, mais ou menos. Tem um ônibus que leva os alunos. Aí eu pego o ônibus com os alunos e vou para a roça. Entendi. Então, em
em Virgem da Lapa, meio período de manhã. De manhã, E à tarde a senhora está lá. porque o meu período, né, vai ter 11h30. Entendi. E aí eu vou para a roça. Tá. Agora, só para eu poder, voltando para a roça de novo, a senhora estudou em qual escola lá? A senhora lembra? A escola João Ferreira de Oliveira Filho. Ah, tá certo. Beleza, dona Neide. Sobre a frente de trabalho, trabalhava quantas pessoas lá com a senhora, lá na roça? Lá eu trabalhava assim, umas 8 pessoas. Umas 8 pessoas, né? Só que era assim, são 16. Uhum. Uma turma trabalhava uma semana e a outra turma trabalhava outra semana. Entendi. Essa frente de serviço lá, porque era de lá que tirava o semicondutor. Entendi. Então, todo mundo ali naquela frente podia tirar um pouquinho para levar para casa. Então tá, dona Neide, eu estou satisfeito com o depoimento da senhora e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. A senhora está dispensada. Nós vamos ouvir agora as testemunhas da senhora. Deus que ajuda vocês. Agora nós vamos ouvir primeiro a dona Maria. Maria Emília Fonseca. Maria Emília. Maria Emília. Tudo bom, dona Maria? Tudo beleza, doutor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber o nome completo da senhora. Maria Emília Fonseca Oliveira Ferreira. Senhora Maria, qual que é o endereço da senhora? Comunidades Gerais. Isso. A senhora é parente ou conhecido da senhora Neide? Sou conhecida. Ok. Sendo assim, eu gostaria de informar que a senhora está em uma audiência na qual a senhora será ouvida como testemunha. A senhora deve dizer só a verdade, tá bom? Se tiver algo que a senhora não sabe ou não se lembra, não tem problema. Ao lado da senhora, nós temos o advogado, a senhora Neide, e ele vai fazer mais algumas perguntas para a senhora. Tá bom. Dona Maria Emília, boa tarde, tudo Boa bom com a senhora? tarde. A senhora falou já para o conciliador que a senhora mora na comunidade das Gerais, né? Gerais, E a senhora conhece a dona Neide? Conheço, sou conhecida dela. Entendi. E a senhora conhece ela por qual motivo, dona Maria Emília? Ué, eu conheço ela porque desde que ela veio pequenininha com o pai dela, lá do Panorama, eu já morava no Gerais, e aí a gente ficou conhecida. Ah, tá certo. Lá na comunidade, o que as pessoas fazem lá? Assim, qual que é a atividade da comunidade em relação à plantação? A senhora sabe descrever? Sei, uai. A gente planta lá, e inclusive a Neide também, quando ela estava maiorzinha, ela ajudava o pai dela a plantar o milho, o feijão, a mandioca, a batata doce, cana-de-açúcar, quiabo, antu. Isso eram as plantações que a gente fazia naquela época, e até hoje ainda faz. Entendi. E a Neide, ela falou que estudou lá na zona rural. A senhora se recorda disso? Recordo, eu fui professora dela. Sério? Sério? Uai, então a senhora vai poder professora falar com mais... Fui professora dela, menina muito inteligente, mas tinha que faltar de escola porque tinha que trabalhar, mas o pai, né, que precisava daquele sustento para ajudar os irmãos. Entendi. Então, a senhora, por ter esse conhecimento com a dona Neide, a família dela era composta de quantos irmãos? A senhora se recorda? 5 irmãos. 5 irmãos. A senhora falou que já viu a dona Neide trabalhando, né? E ela mencionou aqui no depoimento dela que ela trabalhava na roça e trabalhava numa frente de trabalho. Como que funcionava isso? A senhora pode explicar para a gente? Porque a frente de trabalho não atrapalhava o serviço da lavoura dela que ela fazia, porque tinha semana que ela trabalhava na frente de trabalho e a semana trabalhava no plantio dela. Entendi. Muitas das vezes trabalhava no horário
na frente de trabalho, muitas das vezes trabalhava no plantio dela em outro horário. Por isso que não atrapalhava. Entendi. E a senhora também chegou a trabalhar nessa frente de trabalho? Eu mesmo não trabalhei, mas meu esposo trabalhou porque eu tinha que dar aula. Eu tinha Entendi. 2 bebês pequenas, eu tinha que dar aula, então eu não trabalhei. Entendi. E qual que era o nome da escola lá que a dona Neide estudou? Escola Municipal João Ferreira de Oliveira. Entendi. E a senhora trabalhou nessa escola por quanto tempo, dona Maria Emília? Eu trabalhei desde 78 até 2003. Entendi. A senhora, por ter esse conhecimento com a dona Neide, a senhora consegue descrever as condições de trabalho rural dela? Quais eram os desafios, as dificuldades enfrentadas por ela? Olha, doutor, as dificuldades enfrentadas eram porque naquele tempo tinha hora que vinha o período da seca, que era o período mais sofrido, né, que as pessoas plantavam e muitas das vezes tinha hora que colhia uma planta, a outra não colhia, e isso era o maior desafio, porque teve um tempo que ela teve que sair para ganhar o pão doce cada dia depois que ela já estava casada, porque não tinha condição de sobreviver. Né? Mas esse era o desafio. Mas era só trabalhando, plantando aquilo na época certa e colhendo para a sua própria subsistência. Entendi. A dona Neide até nos mencionou para nós que ela trabalhou em Virgínia Lapa, né, uma temporada, e que atualmente ela mora ainda na comunidade dos Gerais. Verdade. A senhora confirma essa informação? Confirmo, com toda certeza. Eu até perguntei para ela também por que ela nos passou o comprovante de residência da cidade de Virgem da Lapa. E ela mencionou que é para os filhos, né, estudam lá. Estudam, isso é verdade. Tá certo. A senhora respondeu aqui as perguntas, deixa eu só ver se tem mais alguma aqui que eu posso para a senhora. Sim. A dona Neide, ela nos mencionou aqui também no seu depoimento que ela atualmente trabalha em Virgínia Lapa, na zona urbana, né? Isso. E que ela também faz algumas coisas na roça, na parte da tarde. Isso, verdade. E eu queria que a senhora me explicasse um pouco sobre isso, por gentileza. O plantio? Como que ela divide o horário dela, né? De manhã De manhã ela pega o ônibus e vai para a cidade. Ela retorna para a zona rural, chega o almoço que ela já preparou na janta do dia anterior, bem de madrugada, aí ela já vai almoçar e aí ela já vai cuidar dos seus afazeres de casa. De casa. E da zona rural que planta, que tem as beiras de rio que planta, né? Aí a pessoa tem que ir trabalhar para limpar, para carpir. Entendi. Eu estou satisfeito, viu? Sem mais perguntas por enquanto. E muito obrigado, dona. De nada, de nada. Doutor, teria mais alguma testemunha? Tem mais uma. Mais uma, na verdade. Espera aí, vou te falar aqui agora. Dona Domingas Ferreira de Souza. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber o nome completo da senhora. Nome completo da senhora? Domingas Ferreira de Souza. Senhora Domingas, qual que é o endereço da senhora? Comunidade Gerais. A senhora é parente ou conhecida da senhora Neide? Nós conhecida. Entendi. Sendo assim, eu gostaria de informar que a senhora está em uma audiência na qual a senhora será ouvida como testemunha e a senhora deve dizer sua verdade, tá bom? Se tiver algo que a senhora não sabe ou não se lembra, não tem problema. Ao lado da senhora, nós temos o advogado, a senhora Neide, ele vai fazer mais algumas perguntas para a senhora. Dona Domingas, boa tarde.
Tudo bem com a senhora? Tudo. A senhora falou que mora na comunidade Gerais. É isso mesmo? Isso, A senhora conheceu a dona Neide? conhecia. E como a senhora conheceu ela? É, tipo assim, eu morava lá, sabe, nesse lugar lá, nessa roça. Uhum. Só que a gente via ela trabalhando lá, sabe? A gente passava e via ela trabalhando. Entendi. A senhora morava lá desde quando? Desde quando era pequena. Entendi. Mas o pequeno, a senhora lembra mais ou menos a idade da senhora? A senhora ficou na roça? Assim, que eu comecei a trabalhar quando eu estava grande, né? Ah, entendi. Mas a senhora já chegou a trabalhar com a dona Neide? Com a Neide, É. a gente via ela trabalhando. Ah, tá. Só chegou a ver ela trabalhando, A né? gente passava e via ela trabalhando. Entendi. Ela trabalhava com o quê? Ela plantava, né? Plantação, feijão, arroz, Entendi. milho, Entendi. andu, quiabo, abroba. Entendi. No depoimento dela e também, inclusive, da professora, ela disse que tinha uma escola lá na comunidade, a senhora se recorda dessa escola? A senhora chegou a estudar lá também, né? Não, eu mesmo estudei, não, meus filhos, né? Ah, seus filhos estudaram nessa escola, né? Entendi. Atualmente, a dona Neide ainda mora nesse lugar? Sim. Ela falou para a gente também no depoimento dela que ela está trabalhando na cidade de Virgem da Lapa e que ela de manhã trabalha Uhum. Sim. na cidade e à tarde na zona rural. E como que é esse transporte? Tem ônibus toda hora lá Tem. para a roça lá? Uhum. Tem ônibus que pega os alunos de escola, né? Ah, entendi. E aí ela vai com esse ônibus ou ela vai em outro... Ou a senhora não sabe? Tipo assim, ela vai no ônibus, né, para trabalhar, que ela pega no serviço de manhã, né? Ah, entendi. E à tarde ela volta no ônibus também, que é o ônibus que leva os alunos. Entendi. A senhora pode descrever mais alguma coisa em relação à dona Neide, que eu não perguntei à senhora aqui nessa tarde? Sim. Tipo, como assim? Em relação a onde que ela mora, em relação à família dela? Então, ela mora lá, nos Gerais. Entendi. Então, estou satisfeito. Sem mais perguntas. Muito obrigado. A senhora está dispensada. Tem a última aqui, Dona Maria Rita. Doutor, o senhor vai querer ouvir a última testemunha? Bom. Obrigado, Dona Domingos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber o nome completo da senhora. Maria Rita Pereira de Oliveira. E qual que é o endereço da senhora? Meu Onde que a senhora endereço, mora? Isso. e eu moro na comunidade Gerais. A senhora é parente ou conhecida da senhora Neide? Deus é conhecida. Ok. Sendo assim, eu gostaria de informar que a senhora está em uma audiência, na qual a senhora será ouvida como testemunha. A senhora deve dizer só a verdade. Ao lado da senhora, nós temos o advogado da senhora Neide. Ele vai fazer mais algumas perguntas para a senhora. Dona Maria Rita. Maria Rita, Tudo bem com a senhora? tudo bem. Tá, deixa eu te perguntar. A senhora conhece a Dona Neide de onde? Eu conheço ela de lá da nossa comunidade. Ah, da comunidade, né? É, Tem quanto tempo a senhora mora na comunidade? tem bem anos. Tem bem anos, Tem né? bem anos. E desse tempo que a senhora está lá, já tem muito tempo que a senhora vê a Dona Neide lá. Vê ela, fica lá direto. Entendi. Ela trabalhava com o quê quando ela era mais nova? Ela trabalhava plantando milho, feijão, O que mais? quiabo, abroba, Entendi. andu, tudo ela plantava. Entendi. A senhora já chegou a trabalhar com ela? Já. A senhora trabalhou... o que a senhora se recorda assim, das épocas que trabalhou com a Dona Neide? Então, O que a senhora se lembra, mais ou menos, assim? Ela era uma pessoa alegre? era muito alegre na roça. Entendi. Ela escorava no povo lá na hora de plantar, deixava você
fazer os negócios sozinha e ela fazia depois. Não, ela fazia também junto. Ela fazia também junto, né? Isso. Ah, então tá bom. E o que acontece, dona Maria? A dona Neide, ela estudou também nessa comunidade? Estudou. Ah, sim. Tem uma escola lá ainda, não tem lá na comunidade? Lá, a escola lá era a Marimila que dava, sabe? Ah, entendi. Dava aula lá, né? Ela dava aula lá, mas acabou. Entendi. Dona Neide, quando ela veio aqui, ela falou primeiro que a senhora, ela falou que tinha uma frente de trabalho lá. A senhora sabe explicar como é que era essa frente de trabalho? Tinha feito trabalho, fazia o plantio lá, Uhum. plantava de tudo lá nessa frente de trabalho. E a senhora já participou também da frente lá? E eu não. Ah, tá. Agora meu marido participava. Entendi. Seu marido participou, É. né? Tá certo. Deixa eu perguntar à senhora. Dona Neide colocou aqui no processo que ela fez um contrato com uma pessoa chamada João. Contrato de comodato. A senhora conheceu o seu João? Conheci. E quem que é seu João? Ele mora lá ainda? É vivo? Ele é vivo. Ah, sim. E quando ele fez esse contrato para a dona Neide, a senhora se recorda? A senhora ficou sabendo dessa história? Não recorda não, né? Tá certo. Ela também casou lá na roça, né, a dona Neide? Casou. Qual que é o nome do marido dela? Ele chama Zé Mar. A Zé Mar, né? Ela teve filhos lá na roça também? Dona Neide? Ela narrava os filhos. A senhora sabe quantos filhos que ela tinha? Sim. 5 filhos. Lembra o nome dos meninos? Não lembro dos dois? Geliano, Leca, o apelido Preto, Entendi. e o outro é Tiago. Ah, o outro é Tiago. Entendi, dona Maria. E atualmente ela ainda mora na comunidade. Mora. Entendi, Ela mora lá. entendi. Eu estou perguntando isso para a senhora porque no dia que a gente fez o processo dela, pediu o comprovante de residência, ela nos passou de Virgínia lá. Né? E aí ela nos disse que os filhos estudam lá na cidade, né? Mas Então, ela fica mais lá na roça. ela fica na roça, né? Na roça. Entendi. Eu estou satisfeito. Viu? Tem mais perguntas? Muito obrigado. Muito obrigado. A senhora está dispensada. Doutor, alguma consideração quanto ao processo? Gostaria de fazer um requerimento, né, para que a Excelência possa ver o benefício mais vantajoso para a dona Neide, né? Tendo em vista que ela se encaixa na aposentadoria híbrida e se encaixa também na aposentadoria rural. E também fazer uma consideração que a mesma nos passou o comprovante de residência urbano, porém, a mesma justificou em audiência que esse comprovante é só para a correspondência e também para os filhos estudarem, mas que a mesma ainda se mantém estudando, mantém trabalhando na zona rural e mantém também morando na zona rural. São essas as nossas... Perfeito, doutor. Registrado. Sendo assim, a audiência está encerrada, o processo seguirá concluído. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Gabi.